Dando continuidade ao nosso resumo bibliográfico, cobrado no edital para o cargo de assistente social no TJSP de 2025, nós temos então a coletânea bibliográfica relacionada ao tema 2, exposta aí no slide. Nosso tema se dá sobre os fundamentos socio-históricos da ética profissional e o Código de Ética do Assistente Social. Os pontos que serão discutidos aqui, os principais assuntos se dão em torno do projeto ético-político do serviço social, do Código de Ética que vai regulamentar a profissão. Bem, para iniciar, nós temos então o nosso primeiro tópico a ser discutido com uma fundamentação teórica dada através da contribuição de todos esses autores aqui relacionados. E aí nós conseguimos chegar ao seguinte conceito, que o projeto ético-político do serviço social é uma construção histórica baseada na defesa dos direitos humanos, na luta pela justiça social e na perspectiva crítica da realidade. Ele vai se contrapor às concepções tecnicistas e assistencialistas, enfatizando o compromisso com a emancipação dos sujeitos sociais. E é bem importante aqui a gente lembrar sempre dessa perspectiva crítica da realidade, porque, como diz aqui, não basta ter a técnica, mas a gente precisa ter essa visão crítica. E isso a gente vem comentando desde o primeiro resumo, onde a gente fala bastante sobre isso, dado ao processo histórico, e a institucionalização da profissão. Bem, partindo daí, nós teremos aqui, as bibliografias separadas aqui, a visão de cada autor. E aí nós temos que Maria Lúcia Barroco, esse é o livro sobre ética, fundamentos socio-históricos, ela tem o objetivo de analisar até a ética como uma construção social e histórica. E esse princípio ético vai estar fundamentado no materialismo histórico e dialético, destacando que os princípios dessa ética vai refletir as relações de poder e as estruturas econômicas da sociedade. Bom, isso aí dentro do processo histórico. E aí, como principais pontos aqui da bibliografia, a autora vai dizer que a ética não é neutra. Ela vai responder a interesses de classes e vai refletir a estrutura social. É só mais uma afirmação, dado pela fundamentação aí bibliográfica. O segundo ponto é que a atuação nossa enquanto assistente social, ela tem que estar alinhada à defesa dos direitos humanos e à transformação social. Então, nós precisamos buscar sempre isso através do quê? Dessa ética. E que a ética vai se desenvolver a partir de quê? Das contradições da sociedade e não poderá ser dissociada da luta por justiça social. Então, a gente consegue perceber que dessas 3 citações, sempre o objetivo, então, é o quê? A justiça social, a transformação social a partir desse reflexo dado, da estrutura social. E aí, para fazer o fechamento disso daqui, nós chegamos uma citação-chave que vai fazer toda essa síntese, onde a autora diz o seguinte, abre aspas, não há ética neutra. Toda ética vai responder a interesses de classes, tá? Então, assim, isso é uma questão que cai bastante aí dentro desse processo fundamentado. Vamos para a próxima bibliografia, ainda falando de Maria Lúcia Barroco, sobre o Código de Ética do Assistente Social comentado. E aí o objetivo da autora é aprofundar essa análise da ética profissional no serviço social, destacando os princípios do Código de Ética e a sua relação com o projeto ético-político. E aí, os principais pontos aqui que a autora traz é dizer que o Código de Ética ele vai orientar a conduta do assistente social a fim de garantir a autonomia profissional e o compromisso com os usuários dos serviços assistenciais, ou do próprio uso das políticas
públicas e sociais. Outro ponto é que a ética do serviço social será guiada pela liberdade, pela justiça e pela igualdade, não sendo compatível com práticas conservadoras ou assistencialistas. E aí a gente volta lá naquela questão anterior sobre questões tecnicistas e assistencialistas, onde o assistente social ele precisa ir além disso, ele precisa ter uma visão crítica da realidade. E aí outro ponto aqui muito importante é que ela diz que o sigilo profissional ele é um princípio essencial da ética do assistente social, porém, em alguns casos, ele pode ser quebrado de acordo com casos que serão previstos em lei, tá? E para fazer o fechamento aqui, nós temos a seguinte citação-chave, abre aspas. A ética do serviço social não é neutra, mas sim comprometida com a emancipação humana. Então, pensar a ética é pensar em todo o processo de emancipação dado aos usuários dos serviços ou mesmo à própria sociedade que somos nós. Bom, aqui nós vamos entrar na bibliografia de Berberian, com o livro Serviço Social e Avaliações de Negligência, Debates no Campo da Ética Profissional. O objetivo da autora é discutir os desafios éticos enfrentados pelos assistentes sociais na avaliação de negligência e na relação com os usuários. E os principais pontos aqui destacados da bibliografia é onde a autora diz que a avaliação social ela deve ser baseada em critérios técnicos e éticos para evitar reforçar estigmas e preconceitos. Ora, além de tudo isso, desses critérios técnicos e éticos que são fundamentados pela regulamentação da profissão dada pelo Código de Ética, ainda assim nós temos que ter uma visão crítica da realidade para que nós possamos olhar para o outro, né, e evitar estigmatizá-lo e trazer esse preconceito que está aí implantado socialmente. Outro ponto principal aqui é que o assistente social não pode criminalizar a pobreza ao avaliar situações de vulnerabilidade social. E aí a gente percebe que essa citação reforça a anterior, né? Porque quando você criminaliza a pobreza a partir de uma situação observada, você está fugindo dos critérios técnicos, né, éticos e críticos da realidade. E aí você vai o quê? Reforçar esse preconceito através da criminalização dada ao que a gente observa ali daquela situação implantada socialmente no ambiente qual a gente vai ter a nossa intervenção. E outro ponto importante aqui da bibliografia é dizer que a judicialização excessiva dos casos de negligência poderá resultar na violação dos direitos fundamentais, ou seja, a gente percebe essa complementação de uma citação com a outra, porque se nós não exercemos critérios técnicos e éticos, se nós criminalizamos a pobreza, né, nós vamos levar a uma judicialização excessiva e aí nós vamos violar o direito desses usuários. E aí, para fazer o fechamento, nós temos a citação-chave, abre aspas, a avaliação da negligência não pode ser baseada apenas na aparência da família, mas em uma análise aprofundada da realidade social. Aqui, eu vou fazer um comentário rápido. A avaliação da negligência é a negligência em que se dá aquele determinado fato social observado no campo da prática profissional, de acordo à demanda ali que foi, né, que nós faremos a intervenção, só para ficar mais claro. Bem, e aí nós vamos então chegar a uma correlação entre os autores. O que um e outro, o que a gente pode observar entre um e outro, né? Que há vários pontos convergentes entre eles. E o primeiro é entre Barroco e Terra, onde eles vão convergir, dizendo que nessa análise da ética como elemento socialmente construído, ela está vinculada a interesse de classes e à luta por justiça social. E aí nós temos também Berberian complementando Barroco
quando se discute as implicações éticas na prática da assistência social, especialmente na avaliação de negligência e na defesa dos direitos dos usuários, né? Eles estão sempre falando a mesma coisa. E todos esses autores, eles enfatizam que a ética profissional, ela será sempre crítica e transformadora, e vai se contrapor a visões tecnicistas, né, puramente técnicas e burocráticas da profissão. Chegamos ao nosso segundo ponto, né, que é o Código de Ética e Lei que regulamenta a profissão. E aí nós temos aqui um apanhado desse conjunto bibliográfico que fala sobre o Código de Ética, né, e trazemos então como fundamentação teórica o seguinte: o Código de Ética do Assistente Social e a Lei 8662, eles vão estabelecer os princípios fundamentais da profissão, garantindo autonomia profissional, o compromisso com os direitos humanos e a regulamentação da prática profissional, ou seja, vimos tudo aquilo, né, como deve ser, e aí nós temos o quê? Um instrumento que vai nos dar o direcionamento legal para a ação profissional, que é o Código de Ética, né, dado pela Lei 8662, de 93. Então, os principais pontos do Código de Ética os princípios fundamentais que vão direcionar a profissão, garantindo autonomia, compromisso com os direitos humanos e regulamentação da nossa prática enquanto profissão. Bem, o Código de Ética do Assistente Social, dado pela Lei 8662, ele tem o objetivo de quê? De estabelecer esses princípios. Eu não vou muito ler isso aqui porque a gente já acabou de ver, né? Os principais pontos do Código de Ética é que o Código de Ética ele vai regular essa prática profissional. A gente acabou de ver, então percebe que é uma repetição, mas isso é bem interessante para afirmar a aprendizagem. Então, vai regular a prática profissional a fim de garantir o compromisso com os direitos humanos e a justiça social, né? Vai exigir o sigilo profissional como dever ético do assistente social, exceto nos casos previstos em lei. Então, a gente percebe que uma bibliografia e a outra, elas trazem essa intersetorialidade entre elas, falando do mesmo assunto. A autonomia profissional, elas tem que ser assegurada a fim de que possa garantir a liberdade de atuação e tomada de decisões que serão fundamentadas a partir dos princípios éticos lá do nosso Código de Ética. E aí, para fechar, nós temos a citação-chave, que o Código de Ética garante que o serviço social seja exercido com responsabilidade e compromisso social. E aí nós temos aí a outra bibliografia dada ao Código de Ética, que é de Maria Lúcia Barroco e Silva Helena, né? E essa bibliografia está falando do Código de Ética comentado, e os principais pontos que elas trazem é que o Código de Ética é um instrumento essencial para orientar a prática profissional. Percebemos mais uma vez que o direcionamento se dá em torno, né, dessas bibliografias, se dão em torno de todo o código de ética para direcionar a nossa ação profissional. A ética profissional deve estar vinculada à defesa dos direitos sociais e à luta por equidade. A violação do código de ética compromete a qualidade do atendimento e os direitos dos usuários, né? Então, assim, violar, né, nós como profissionais, violar tudo que consta ali vai trazer um grande comprometimento. E para fechar aí, nós temos a seguinte citação, abre aspas: a ética do assistente social deve ser guiada pela liberdade, justiça e igualdade. E aí, para fazer o fechamento desse segundo tópico de discussão, nós vamos ter o que? A relação entre os autores. Onde Barroco e Terra, eles, dentro dessa proposta bibliográfica que nós conseguimos ver aí, eles vão discutir a importância do Código de Ética como instrumento de defesa dos princípios do serviço social. E que a Lei 8662 ela vai formalizar as diretrizes discutidas por Barroco e Terra, garantindo juridicamente os princípios da profissão. E todos os autores, eles ressaltam que a ética profissional ela deve ser crítica e comprometida em defesa dos direitos humanos e contrária à reprodução das desigualdades sociais. E para finalizar,
nós temos aí a nossa conclusão geral, onde se diz que o projeto ético-político do serviço social, ele é fundamentado na defesa das justiças sociais e dos direitos humanos, sendo, portanto, um posicionamento crítico em relação ao modelo neoliberal, que foi o que nós vimos lá no resumo 1, né? O Código de Ética e a Lei 8662, eles vão garantir essa regulamentação da profissão, assegurar autonomia ao assistente social e a sua ação deve ser comprometida com os usuários. Barroco, Terra e Berbere, eles vão destacar que a ética não pode ser neutra, deve estar comprometida com a transformação social. E aí nós temos aí, né, que o materialismo histórico, diante de todo esse estudo bibliográfico, o materialismo histórico e dialético, ele vai ser a principal base teórica para compreender a ética profissional como fenômeno histórico e socialmente construído. E aí nós temos as questões aqui. O projeto ético-político deixa eu ver onde que eu estou. Projeto ético-político. Tornar. Um minutinho aqui. O projeto ético-político do serviço social fundamenta-se em uma perspectiva crítica e emancipatória, orientada pelos princípios do Código de Ética do assistente social. Neste contexto, nós temos o seguinte: a primeira alternativa, aqui só para fazer um comentário, né, a questão ela vai abordar então o quê? Os princípios fundamentais, os aspectos ou princípios fundamentais da ética profissional no serviço social. E aí, a referência dessas alternativas aí, elas se dão sobre o que nós discutimos bibliograficamente, né? Que é Maria Lúcia Barroco, Silvia Terra, Berbéria e o Código de Ética do Assistente Social. Então, a primeira questão aí diz o seguinte: a ética profissional do assistente social não pode ser considerada neutra, pois reflete interesse de classe e deve estar comprometida com a transformação social. Sim, nós vimos isso, né? Segundo Barroco, ela diz exatamente isso, que nós temos que ter, de fato, desconsiderar essa neutralidade. Por quê? Porque vai refletir esses interesses de classes. Então, essa assertiva está correta. A segunda diz que a autonomia profissional do assistente social permite que sua atuação seja desvinculada de normativas institucionais, priorizando exclusivamente sua interpretação individual das demandas sociais. Olha, a autonomia profissional do assistente social deve ser exercida dentro dos marcos legais e institucionais. Não pode ser pautada exclusivamente em interpretação subjetiva das demandas sociais, né? Aqui quando fala que ela deve estar exclusivamente, né, priorizando exclusivamente a interpretação individual, tá errado. Por quê? Porque não, né, é uma interpretação subjetiva, certo? Então, não pode ser pautada exclusivamente. Então, essa alternativa, ela é errada. A número 3. O sigilo profissional previsto no Código de Ética é um princípio fundamental que pode ser quebrado apenas nos casos em que há determinação legal ou risco iminente aos usuários e à coletividade, correto, né? Nem precisa a gente falar muito, porque isso está lá no nosso Código de Ética. Bom, a número 4. O Código de Ética do Assistente Social orienta-se pela lógica assistencialista. A gente já vê, né, que não é. Ele não se orienta pela lógica assistencialista, reforçando práticas de controle social. Não, e não. Então a gente nem vai falar sobre ela, porque já vê logo que está errado. A número 5. A instrumentalidade da ética profissional no serviço social deve articular a crítica social, sim, e a competência técnica, evitando abordagens pragmáticas que desvinculam a prática da fundamentação teórica. Verdade, né? Essa daí está correta, porque a instrumentalidade da ética no serviço social, ela sempre tem que articular teoria e prática para que possa evitar essas abordagens pragmáticas, como está dizendo aí, né? E então, nós temos o quê? A alternativa
1 é verdadeira, a 3 e a 5, né? Então, aí vai marcar aqui a alternativa correspondente. Chegamos ao fim do nosso estudo do resumo bibliográfico dado ao tema 2.